Bom dia, amada igreja, graça e paz. Seja bem-vindo a essa terra de adoração. É tão bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã, não é? Alguns estão achando, outros talvez ainda não se posicionaram. É tão bom estarmos aqui nesta manhã, amém? Glória a Deus, que bom que você está feliz. Eu também estou. Glória a Deus. Eu gostaria de dar alguns avisos importantes, relembrar alguns avisos importantes antes de entrarmos na palavra, porque hoje temos a ceia, temos este momento maravilhoso na presença do Senhor, né? Ontem nós tivemos a nossa festa na fazenda, foi sucesso absoluto, foi maravilhoso, foi muito gostoso mesmo. Estávamos aqui, talvez em mais de 500 pessoas. Apesar de que olhando assim não parecia, mas amém. Estávamos todos aqui e a comida estava uma delícia e tá tudo de excelência. A gente agradece ao Senhor por cada irmão, cada irmã que esteve presente, aqueles que fizeram doações, aqueles que trabalharam. Foi um momento muito precioso. Deus continue abençoando a vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Amados, alguns avisos importantes para essa semana. Sexta-feira temos culto de casais, amém? Cadê os casados aqui? Aê, sexta-feira, momento de você vir receber uma ministração específica para o teu relacionamento, para o teu casamento, abençoar a tua aliança. Então, não perca essa oportunidade, vai ser um momento de bênção para todas as famílias. E sábado, às 18 horas, nós temos o casamento dos nossos queridos diácono Daniel e Tainá. Uhul, chegou, glória a Deus. Coração a mil aí, né, Tainá? Glória a Deus, que gostoso. Chegou. E o mais gostoso, amado, o casamento em si já é maravilhoso, mas é cumprimento da promessa de Deus na vida dos nossos amados, né? E eles convidam toda a igreja para estarem aqui, participando desse momento tão especial. Será às 18 horas, no próximo sábado. Se você quiser prestigiar os irmãos, venha. Você está convidado em nome de Jesus. E o nosso jejum está acontecendo. Você se lembra do nosso jejum de libertação? Estamos jejuando aí até o dia 23. Na verdade, o jejum termina dia 21. E dia 21, então, nós teremos o nosso Shabat aqui na igreja a partir das 18 horas. O Shabat é um momento de você se colocar na presença de Deus e adorar. Nós teremos música, nós teremos orações. Não é um momento de mensagem, pregação, culto. É um momento de intimidade com Deus. E eu quero convidar você. Vai ser das 18 às 20 horas. Então, você pode falar assim, mas eu saio do serviço esse horário, como eu faço? Bom, esse dia você deixa lanchinho em casa preparado para quem está em casa, vem para cá, participa do Shabat e depois você vai para casa e faz o seu lanchinho. Ou, se der tempo de lanchar antes, ok. Mas não perca essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Nós estaremos concluindo o nosso jejum com esse tempo de adoração e de comunhão. Teremos uma mesa aqui, algo especial. Ninguém pode perder em nome de Jesus. Então, dia 21/10, 18 horas, o nosso Shabat. Dia 22, nós teremos um seminário de cura interior e libertação. Você viu passando aqui nos avisos. Quem quiser participar, precisa se inscrever lá no quiosque. Não tem custo, mas precisa se inscrever, ok? Como saber se você deve participar? Primeiro, se você nunca participou de uma ministração de cura interior, libertação coletiva, você deve participar. Segundo, se você tem áreas da tua vida que você vê que o inimigo ainda age, tanto no físico como na alma, áreas de doenças, área que você fala, não sei por que eu ajo dessa maneira, venha para esse seminário, porque eu tenho certeza que você vai ser ministrado e o Senhor vai abençoar a tua vida e quebrar cadeias que possam estar sobre você. Amém? Então, se inscreva lá no quiosque, dia 22/10, vai ser a partir das 13 horas. Prepare esse dia, vai ser bênção. E do dia 27 a 30, nós teremos aí o nosso Open Heavens. Quem veio nas outras edições do Open Heavens? Eu vi bastante mãozinhas que não se levantaram. Você que não levantou a sua mão, você não sabe o que está perdendo. Open Heavens é momento de céus abertos, é momento de ver o sobrenatural. Eu pude ministrar na minha conexão esta semana e eu fiz a seguinte pergunta: o que acontece quando os céus estão abertos? Você sabe? Já temos 6 anos de Open Heavens na nossa igreja.
O que acontece quando os céus estão abertos? Se você quiser saber, venha. Você precisa se inscrever, tem uma taxa de inscrição, porque tem todo um custo desse evento, mas algo sobrenatural acontece quando os céus estão abertos. Ok, amados, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 19. Eu gostaria que você ficasse de pé para a leitura da palavra. Lucas capítulo 19, o Senhor me colocou uma palavra nesta manhã muito preciosa e eu quero clamar ao Senhor que você receba da tua porção nesta manhã, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, eu quero ler do verso 28 em diante. Lucas 19, de 28 em diante. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E, dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. E então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Até aqui, amados, feche os seus olhos. Peça ao Senhor que fale com você nesta manhã. Amado Deus e Pai, a Tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que espada de 2 gumes, está aberta diante de nós. E eu sei, Pai, que o Senhor quer falar com cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. E eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor trabalhe em nós agora, impedindo todo mover do inimigo contrário nas nossas mentes e corações. Senhor, abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, que o nosso coração, Senhor, esteja receptivo àquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, que possamos mesmo ouvir a Tua voz e que isso, Senhor, traga os resultados no mundo espiritual e no mundo físico sobre as nossas vidas. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem se assentar, amados. Glória a Deus. Recentemente, você sabe, eu, o apóstolo Edson, a pastora Cris, o presbítero Rafael, a irmã Rita e a irmã Nilce, estivemos viajando para a Turquia, Grécia e Israel, ficamos 21 dias lá. Eu e o apóstolo já tínhamos ido tanto para a Turquia e Grécia e para Israel já várias vezes, já conhecíamos daquilo que íamos rever. Mas cada vez que fazemos uma viagem dessa, Deus ministra os nossos corações lá, em loco. Deus vai falando conosco. Foi muito legal porque o bispo Clodoaldo chegou para mim e falou assim: pastora, fala o que Deus falou com você. Bispo, vou falar um pouquinho hoje, tá bom? Glória a Deus.
Muito bem. Então, é uma viagem muito linda, é uma viagem muito marcante, é uma viagem onde você fica totalmente desejoso de ouvir Deus falar com você e atento para as pequenas coisas que o Senhor vai falando. E o que mais impacta aquele que faz esse tipo de viagem, no caso, né, eles chamam roteiro das 7 igrejas, do Apocalipse, tem os nomes assim, né, alguma coisa nesse sentido. Quem faz esse tipo de viagem realmente está ali porque quer ter esse momento com o Senhor e quer ouvir Deus falando. Porque lá foi o berço do cristianismo. Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus após a sua morte, sua ressurreição, ele deixou um legado para os seus discípulos. Em Atos 2, no Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo e ali começou a história da igreja. E naquele primeiro século, a igreja fez um boom sobre o mundo, se espalhou de maneira sobrenatural sobre o mundo. E eu quero só lembrar você, e não se esqueça disso durante toda a palavra, de que eles não tinham uma Bíblia na mão deles. Nas comunidades judaicas, eles tinham cópias do Velho Testamento, mas as pessoas não tinham cópias do Velho Testamento consigo. E as cartas do Novo Testamento, elas nem existiam, porque elas estavam sendo escritas, sendo que a última foi escrita no ano 90, as últimas. Então, não havia Bíblia na mão das pessoas, como você tem a oportunidade de ter a sua Bíblia na sua mão e poder lê-la a hora que você quer. Amém? Eles não tinham isso. Mas o Evangelho fez um boom em todo Israel, a Ásia Menor, e ali indo para a área da Europa, pela Grécia e assim por diante, o Evangelho foi se instalando. E quando nós chegamos lá em Atos 11, vamos comigo lá em Atos 11. A palavra de Deus diz que ocorreu alguma coisa muito interessante numa cidade chamada Tessalônica. Essa cidade, perdão, não era Tessalônica, Antioquia, uma cidade chamada Antioquia, e essa cidade de Antioquia, ela era lá na Síria. Está comigo aí, em Atos 11? Eu vou ler alguns versículos, verso 19 diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E aí eles vão se espalhando, amados. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados. Esse termo, cristão, nasceu aqui, em Antioquia. Esse termo, identificando uma pessoa com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nasceu aqui, nesta igreja de Antioquia. E quando eu penso nisso, a minha imaginação voa, porque eu fico pensando como aqueles cristãos espelhavam a imagem de Jesus. Porque as pessoas daquela cidade não conheceram Jesus pessoalmente. Jesus não esteve na Antioquia. Mas quando as pessoas olhavam para os discípulos, eles falavam: você é um seguidor de Jesus, você é um cristão. Olha que coisa maravilhosa. E assim o evangelho foi crescendo. Amados, nós visitamos a cidade da Galácia, que é Istambul. Lá em Istambul tem uma torre que chama Torre dos Gálatas. Nós visitamos a cidade de Troade, que é a cidade de Troia. Nós visitamos a cidade de Pérgamo, que é uma daquelas 7 cartas da igreja do Apocalipse, Pérgamo, que chama Bergama. Nós visitamos Tiatira, o nome é difícil, tá? Se eu errar, você me perdoa, mas também você não vai saber se eu estou errando, né? Chama Axar, a cidade de Sardes, a cidade de Esmirna, que chama Esmir.
Esmirna é uma cidade linda, moderníssima, beira-mar, do mar Mediterrâneo, mar Egeu. É linda a cidade de Esmirna. A cidade de Éfeso, que chama Selçuk. A cidade de Filadélfia. A cidade de Laodiceia, que chama Pamukkale. É onde tem a montanha de algodão. É onde tem também a cidade de Hierápolis. Paulo esteve em Hierápolis. A região da Capadócia, que é onde a gente fez voo de balão, vocês viram todos os vídeos do apóstolo, né? Muito bem. É interessante que lá em Atos 2, quando a palavra de Deus fala sobre o Pentecostes, havia cristãos da Capadócia no dia de Pentecostes em Jerusalém. E depois, amados, Pedro fala aos da dispersão e cita aos que estão na Capadócia. Cristãos foram para lá. A cidade de Atenas, na Grécia, a cidade de Corinto, na Grécia, a cidade de Tessalônica, na Grécia, e a cidade de Filipos, na Macedônia, que também é Grécia. Lá na cidade de Tessalônica, um dos principais pontos turísticos e históricos da cidade é um arco enorme, que fica no meio de uma praça, na avenida principal da cidade, chama Arco de Galério. Esse Galério foi um general romano que fez uma grande vitória lá numa das guerras do Império Romano, mas ele foi um grande perseguidor de cristãos. Pelas mãos deles, muitos irmãos nossos daquela época morreram. E o arco está lá e é venerado por causa das vitórias de Galério na história da cidade de Tessalônica. Sabe, amados, todos aqueles lugares foram impactados pelo Evangelho. Não foi uma visitação pequenininha. Não é que alguém chegou lá, abriu uma casa, reuniu 10 pessoas e falou de Jesus. Abre comigo em Atos capítulo 17. Eu quero que você leia esse versículo comigo. Nós vamos ler juntos. Atos 17, versículo 6. Está comigo aí? Atos 17, 6. Vamos juntos? Então vamos. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Você prestou atenção no que foi dito? Eles estavam em Tessalônica. Se você começar a ler todo o contexto, você vai ver que eles estavam em Tessalônica. E as autoridades de Tessalônica declararam isso. Esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Era impossível não perceber quando um cristão chegava num lugar. Era impossível não perceber quando nascia uma igreja em algum lugar. Fazia um boom, fazia um rebuliço, fazia algo extraordinário, porque o sobrenatural de Deus estava com eles, muitos prodígios, muitos sinais eram feitos por meio da igreja, e as pessoas eram alcançadas pelo amor de Deus, como eu e você já fomos alcançados pelo amor de Deus. Amém? E isso mudou a história da humanidade. Tanto que, amados, quando a gente chega lá pelo ano 300 da história, que o Império Romano dominava toda aquela região, o imperador se sentiu constrangido e, entre aspas, obrigado politicamente a declarar o cristianismo religião oficial do império. Tão grande era o número de cristãos. Qual é a religião oficial do Brasil? Pelo censo, é a religião católica, certo? Você já pensou quando os nossos governantes tiverem que declarar que a religião oficial do Brasil é o cristianismo? Quantos desejam que esse dia chegue? Eu também, em nome de Jesus. E isso aconteceu por volta do ano 300, por quê? Porque o evangelho não parava de crescer. Diga comigo, o evangelho não parava de crescer. Abra comigo Romanos 1. Eu quero ler um versículo aqui com você, para que você guarde isso no teu coração como uma chama que arde. Quero que você guarde esse versículo no teu coração.
Romanos 1, versículo 16. Está comigo aí? Diz assim, ó. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer ler comigo? Tomando posse? Quando você falar eu não me envergonho, você já toma posse para você, amém? Então vamos juntos. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Sabe, amados, nós não estamos aqui na igreja, nós não viemos à igreja hoje porque nós temos o hábito de ir à igreja. Porque isso faz parte da nossa rotina semanal. Porque é o nosso estilo de vida. Nós não viemos aqui por costumes ou hábitos ou tradições. Nós viemos aqui porque o evangelho é o poder de Deus na nossa vida. Sim ou não? O evangelho é o poder de Deus na tua vida? É por isso que você está aqui hoje. Porque você crê num Deus que opera maravilhas, porque você crê num Deus que responde orações, porque você crê num Deus bom, que cuida do teu coração na hora da dificuldade, que te levanta na hora que você está desanimado, que te põe de pé diante das lutas, que te responde. É por isso que você está aqui hoje. Aleluia! Porque o evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. Volta comigo lá em Lucas 19. Aqui nós estamos muito próximos da morte do Senhor Jesus. Já é a última semana antes da morte dele. E ele então entra em Jerusalém, naquilo que conhecemos como a entrada triunfal de Jesus, cumprindo a profecia, montado num jumentinho que nunca havia sido montado antes. E ali, quando Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, as pessoas, os discípulos, começam a aclamá-lo rei. E então ficou uma festa, ficou uma celebração. Sabe por quê? Vou te contar. Toda vez que Jesus está governando, dominando algum lugar, é festa. Você sabia disso? Por isso que aqui a nossa igreja gosta de fazer festa toda hora, né? Eu nunca vi igreja tão festeira como a nossa. E que Jesus governe aqui em todo o tempo, em nome de Jesus. Mas virou uma festa. Jesus Cristo entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, cumprindo a profecia, virou uma festa. Todo mundo cantando, celebrando, ramos, pessoas gritando, viva o rei, bendito que vem em nome do Senhor. Estava aquela alegria, aquela coisa efusiva. Mas, lá no verso 39, diz que alguns fariseus, eram os líderes religiosos, no meio da multidão, chegam para Jesus, eu imagino assim, tá? Você pode imaginar como você quiser. Eu imagino assim, para. Ô, senhor, o que o senhor está fazendo em cima desse jumento entrando aqui em Jerusalém? O senhor não está vendo a confusão que o senhor está fazendo aqui? Dá para parar? Manda todo mundo ficar quieto? Olha essa bagunça aqui no meio da cidade. Eu imagino assim, eu não sei como você imagina, tá? Quando chegar no céu, a gente pergunta para Jesus como foi. E Jesus disse para eles, olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eles se calarem, as pedras vão começar a fazer festa. Nem as pedras vão se calar. Acho melhor continuar como está. Essa parte não está na Bíblia, eu que acrescentei. Sabe, amados, uma das coisas que eu vi nessa viagem, essa viagem que nós passamos pelas cidades onde o evangelho impactou as pessoas que moravam lá naquela época. Cidades totalmente vazias de Deus. Totalmente vazias de Deus. E por onde a gente passava, o meu coração soava, onde está Deus aqui? Onde está o Senhor aqui? E aquilo causava um vazio enorme dentro do meu coração. Porque em algum momento calaram o povo. Porque em algum momento o povo deixou de celebrar o Senhor. Porque em algum momento, tenha sido por força de armas, tenha sido por violência de governos ou por outras situações, aquele povo se calou.
Hoje, na Turquia, a população é cerca de 84 milhões de pessoas, quase 85 milhões. Olha, esses dados que eu tenho não são muito atualizados. Esse aqui eu peguei da Wikipédia de 2021. Pode estar errado um pouquinho. Mas considere aí, 85 milhões de pessoas. Desses 85 milhões de pessoas, 98%, cerca de 83 milhões de pessoas são islâmicas, são muçulmanas, não conhecem o Senhor Jesus. Desses 85 milhões de pessoas, cerca de 3 mil, quantos eu falei? Declaram-se cristãos. Uma cidade que foi impactada pelo Evangelho. Um país que foi impactado pelo Evangelho. Não sabe quem é Jesus. Na Grécia é mais fácil. Na Grécia o islamismo não é imposto da mesma maneira que é na Turquia. Mas na Grécia acontece muito a questão do ateísmo que governa ali, rege toda a Europa. De 11,1 milhões de pessoas, que é a população grega, 90% se considera católico ortodoxo, que é um ramo do catolicismo antigo, cerca de 10 milhões de pessoas. Desses 10 milhões, desses 11 milhões, apenas 3% se declaram protestantes. Cerca de 330 mil pessoas. Quantas pessoas tem na cidade de Araraquara hoje? Uns 250? Lá tem um pouquinho mais de uma cidade de Araraquara. 330 mil evangélicos. Só. Onde está Jesus? Cidades onde o apóstolo Paulo pregou. Corinto, leia a carta de Coríntios. Corinto tinha uma igreja vivíssima, cheia de dons, cheia de manifestações sobrenaturais. A gente passa por Corinto, você não vê uma placa de igreja. Aliás, você não vê placa de igreja em lugar nenhum. Eu amo aqui o Brasil, quando a gente desce para o litoral, principalmente, ou anda na capital de São Paulo, você vai passando pelas ruas, você vê uma plaquinha aqui, Igreja do Deus Vivo, Igreja do Rebanho Santo, Igreja do não sei o que lá. Onde você vira, você encontra uma placa, igreja disso, igreja daquilo, igreja não sei o que. E eu falo, Jesus está aqui. Aqui tem irmãos meus, aqui tem pessoas que têm a mesma fé que eu. Aqui a gente está buscando o mesmo Senhor. E lá eu olhava e eu não via nada. E aquilo dava uma tristeza no meu coração. Pensando que aqueles que deram a sua vida pelo Evangelho naquela época, pensando que aqueles que impactaram o mundo naquela época, pensando que aqueles que fizeram com que o imperador romano declarasse uma população católica, cristã, não houve um legado, não houve uma continuação, não houve. Eles perderam, diga comigo, eles perderam o tempo da visitação de Deus. Está comigo em Lucas 14? Vamos aí mais um pouquinho. Não, perdão, Lucas 19. Desculpa, amados. Lucas 19. Vamos aí mais um pouquinho. No verso 41, a palavra de Deus diz que quando Jesus avistou a cidade, ele chorou. Quem já esteve em Israel sabe que do alto do Monte das Oliveiras, você tem uma vista linda da cidade. Eu não sei se foi exatamente daquele ponto. Mas em algum lugar alto, Jesus olhou e viu a cidade do outro lado. E a hora que ele avistou a cidade, é uma vista admirável, amados. Ele começou a chorar. Você pode imaginar Jesus chorando? E sabe por que Jesus estava chorando? Diz o versículo 42. Se vocês conhecessem por vocês mesmos ainda hoje o que te é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Ou seja, vocês não estão enxergando o que Deus está fazendo. E aí Jesus fala, virão dias em que os inimigos te cercarão de trincheiras e te apertarão o cerco e te arrasarão.
E isso vai acontecer porque é o fim do versículo 44. Porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Quando um povo não reconhece o que Deus está fazendo, quando um povo fecha os seus olhos para não enxergar a visitação de Deus, ele perde a oportunidade. E Jesus então chora. Veja, Jesus não disse, já que vocês não me querem, eu não morro mais. Pelo contrário, ele morreu e ressuscitou, amém? Porque ele sabia que um dia nós o quereríamos, glória a Deus por isso. Mas Jesus chorou porque ele viu aquele povo de coração duro e disse, vocês não estão reconhecendo o que eu estou fazendo nesse tempo. Vocês não estão reconhecendo o que Deus está fazendo nesse tempo. Quando você vai a Israel, amados, tem cerca aí de 9,2 milhões de pessoas em 2020. Pela Wikipédia, cerca de 190 mil pessoas apenas, de 9,2 milhões, se declaram cristãos. 2% se declaram cristãos. E você vai por Israel e aquilo é um deserto. É um deserto espiritual. Você visita os lugares onde Jesus esteve e você alegra o teu coração ali, pensando que Jesus esteve ali, pensando nos discípulos ali, pensando se eu estivesse aqui no tempo de Jesus. Mas quando você olha, 2022, você olha e fala, ele não está aqui. Ele esteve aqui, mas ele não está aqui. Porque não reconheceram a oportunidade que Deus deu a eles. Estão num deserto. Eles gostam do turista, porque o turista leva din-din para eles. Mas eles não gostam dos cristãos. Eles não querem que ninguém fale de Jesus lá. Agora, o que é mais estranho nessa história é que os turistas que vão para lá são os cristãos. Mas eles só querem saber do que o turista pode levar nesse aspecto, e não de uma fé salvadora. E não daquele que pode responder à maior necessidade do ser humano, que é Jesus. Sabe, amados, nós precisamos estar atentos à visitação de Deus. Diga para o seu irmão aí do seu lado, esteja atento à visitação de Deus. Eu olho para o Brasil hoje, eu não vim aqui falar de política, eu vim aqui falar do Senhor Jesus. Eu olho para o Brasil hoje e eu penso, Senhor, nós não podemos perder a oportunidade da tua visitação. Brasil tem vivido aquilo que as pessoas chamam de um tempo de avivamento. Brasil tem vivido visitação de Deus. O Evangelho tem crescido. Nós temos liberdade de falar do Senhor para quem quisermos, aonde quisermos, quando quisermos. Sabe, amados, lá na minha viagem, eu pensava em vocês. Sério. Eu pensava na igreja reunida aqui. Eu pensava, Deus, como é gostoso estar na minha casa, nesse calor do Senhor, junto com os meus irmãos, podendo cantar louvores, podendo levantar as mãos ao Senhor, todo fim de semana, toda quinta-feira, podendo fazer festa para Jesus lá fora, podendo fazer o que quiser. Como é gostoso esse calor da presença do Senhor entre nós. Como é gostoso você poder vir adorar o Senhor aqui, dizer, eu estou indo à igreja, não é porque eu tenho uma religião, eu estou indo à igreja, não é porque eu tenho uma rotina semanal, eu estou indo à igreja porque eu adoro o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu amo estar na sua presença. É isso que nós viemos aqui. Amamos a presença dele, sim ou não? Amamos nos reunir como corpo de Cristo nesse lugar, sim ou não? Somos uma família em Jesus, sim ou não?
Somos, e que isso avance, que isso cresça, e que isso aumente, porque esse é o tempo da nossa visitação. É o tempo que o Senhor abriu os céus aqui sobre nós. Por isso eu falei para vocês quando eu estava falando do Open Heavens. Não deixe de vir. Invista financeiramente na sua vida. A questão não é o dinheiro, porque em qualquer lugar que você for, você vai gastar R$100 para comer hoje. Se você sair hoje à noite para comer, você vai gastar mais de R$100. Vai ou não vai? Então você não sai hoje. Hoje você vai na sua casa, faz uma panelinha de arroz, come lá, guarda os R$100, se inscreve no Open Heavens e vem. Porque céus abertos não podem ser desperdiçados. Porque céus abertos, a gente não pode abrir mão disso. Porque a gente precisa reconhecer a visitação de Deus e não podemos perder a oportunidade dessa visitação. Quando você vai em Lucas 18, nós não vamos ler porque não dá tempo. Se desse eu lia tudo, eu gosto de ler todos os contextos. Mas a partir do verso 18 de Lucas 18 tem a história do jovem rico. Lembra dessa história? Aquele jovem que se aproxima de Jesus querendo saber como é que ele podia ir para o céu. Pessoas estão procurando a oportunidade da visitação. No caso desse jovem, havia uma dificuldade muito grande no coração dele, que era o apego às riquezas. E pelo menos naquele momento, pelo que a gente sabe, ele não abriu o coração para Jesus, infelizmente. Tomara que depois ele tenha feito isso. Mas quando a gente chega no capítulo 19 de Lucas, a gente lê uma outra história. Antes disso. No capítulo 18, ainda no verso 35, diz que Jesus estava entrando em Jericó e ele encontra ali na porta de Jericó um cego que se chamava Bartimeu. No outro evangelho, em Mateus, diz que eram 2, o outro cego a gente não sabe o nome. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas estão querendo o dia da visitação. Pessoas estão querendo viver a visitação de Deus nas suas vidas. E o dia que este cego aproveitou a oportunidade que estava sendo dada a ele, a oportunidade porque ele estava ali preso na sua cegueira, mas Jesus estava passando. Ele se agarrou na oportunidade e ele gritou: Jesus, eu preciso de ti. E Jesus foi lá e falou assim: vem cá. Enxergue, seja curado. Receba o que você quer. Seja liberto dessa sua cegueira, seja curado. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Receba o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Receba, porque você está desejando e está entendendo a visitação de Deus na tua vida. E aquele cego foi curado. Mas, quando começa o capítulo 19, Jesus entra em Jericó. E ali tinha outro homem procurando a oportunidade da visitação de Deus. O nome dele? Zaqueu. Era um publicano, cobrador de impostos, homem rico, odiado pelo povo, porque todo mundo sabia que ele era corrupto, ele roubava. Mas ele queria a visitação de Deus na vida dele. E a palavra conta que ele era baixinho, e ele queria ver Jesus. Então ele usou de estratégia, subiu na árvore, porque ele queria se agarrar à oportunidade da visitação. Era a oportunidade da vida dele. Posso te fazer uma pergunta? Você tem se agarrado às oportunidades que Deus tem te dado? Porque tem muitas pessoas nesse mundo que são oportunistas. E quando a gente diz isso, não é muito bom, né? Porque a pessoa usa das oportunidades para benefício próprio e se tiver que prejudicar alguém, prejudica, não está nem aí. Mas não é isso. Você está entendendo a diferença das coisas, não? Não perca a oportunidade da visitação do Senhor na tua vida. Zaqueu falou: eu preciso conhecer este homem. Por que será que ele achava que ele precisava conhecer Jesus? O que será que ele tinha ouvido falar sobre Jesus? Quais as histórias que ele tinha ouvido? Por que será que ele achava que ele precisava desse encontro?
E lá estava ele em cima da árvore, e Jesus para e fala: Zaqueu, desce, filho. Hoje eu vou comer lá na sua casa. E foi. E houve salvação naquela casa. Porque Zaqueu entendeu o dia da visitação dele. Sabe, amados, nós precisamos entender o dia da nossa visitação. Não perca a visitação de Deus. Eu estava comentando na nossa conexão, na terça-feira, um versículo de Efésios que diz que todos nós devemos chegar à estatura da plenitude de Cristo. Quantos aqui investem em si mesmos em termos de estudo, que acha que precisa estudar mais e estuda mais? Muito bem, você está investindo no seu crescimento. Quantos aqui investem em si mesmos em termos de melhorias da sua casa, do seu carro, de bens materiais? Quantos investem? Muito bem, você precisa investir em você mesmo. Quantos aqui investem em melhorias para os relacionamentos dentro da sua casa? Então, de repente, um passeio de férias, uma saída com a esposa, um passeio com os filhos, investindo ali no seu ambiente familiar. Muito bem, você precisa investir na sua família. Quantos aqui investem no seu relacionamento com Deus para que você se torne uma pessoa segundo a estatura de Jesus Cristo? Glória a Deus. Faz parte dos investimentos da nossa vida. Precisamos investir para sermos como Ele é. Precisamos buscar crescer no nosso relacionamento com Deus, porque um dia Jesus Cristo vai voltar e Ele espera receber uma noiva linda, maravilhosa, santa, sem defeito, perfeita, sem mácula, nem ruga. A gente precisa se arrumar antes do casamento, amados. A Tainá vai casar sábado. Já está com o vestido já no jeito, já? Já agendou cabelo e unha? Está tudo ok? Você vai chegar aqui arrumada ou desarrumada? Quando Jesus chegar, você já vai estar arrumado ou ainda vai estar desarrumado? Nós precisamos estar arrumados antes, hein? Não vai esperar Jesus chegar para você se arrumar para as bodas. Você precisa já estar arrumado. Está se arrumando? Já viu o vestido? Já agendou cabelo e unha? Ou está só preocupado em trocar de carro, mudar de casa, crescer no trabalho, ganhar dinheiro? Porque um dia Jesus vai voltar. Ele vai. A gente só não sabe quando. Diga para o seu irmão, não perca a oportunidade da visitação. Abre comigo lá em Apocalipse. Está comigo aí? Capítulo 1, João começa a ter uma visão. E ele vê Jesus em glória. João havia conhecido Jesus humano. João havia convivido com Jesus 100% homem. E de repente, João começa a ter uma visão de Jesus em glória. Capítulo 1, ele descreve a pessoa que ele está vendo. E diz que ele vê ali candeeiros, que eram as igrejas. No verso 17 do capítulo 1, diz que quando ele viu Jesus, ele caiu a seus pés como morto. De tão esplêndida e impressionante que era a visão que ele estava tendo. E aí Jesus começa a falar com ele e fala assim, olha, escreve algumas coisas aí que eu vou te falar. Eu quero que você mande umas cartas em meu nome. 7 igrejas. Escreve para mim, para elas, por favor. E aí ele vai uma a uma. Capítulo 2. Para cada igreja, ele se apresentava. Eu sou aquele que vive, aquele que reina. Eu sou. E ele se apresentava. E em seguida, ele falava, eu sei quem você é. E falava de uma característica daquela igreja.
E na sequência, ele falava: olha, eu estou vendo algumas coisas que não estão legais aí. Você precisa mudar isso. E aí ele encerrava a carta dizendo: olha, aqueles que vencerem vão receber algo de especial. Para cada carta, Jesus vai seguindo a mesma sequência. Ele se revela, ele revela quem é o seu destinatário, ele fala o que precisa mudar e depois ele traz uma palavra de vitória. Lá em Apocalipse 3, versículo 19, ele está falando para a última igreja, a igreja de Laodiceia. E ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O desejo do Senhor Jesus é aproximar-se ainda mais de nós. É aprofundar esse relacionamento. Se você hoje já tem vivido os céus abertos na tua vida, se você hoje já tem experimentado do poder de Deus, o desejo de Jesus para você é que você experimente cada vez mais, é que você esteja cada vez mais perto dele, desfrutando, gozando desta ceia, desta comunhão, como Zaqueu. Se há áreas da tua vida que o Senhor fala: olha, isso aqui precisa mudar, olha, isso aqui não está muito bom. Esta é a palavra: seja zeloso e arrepende-te. Porque o desejo dele é te trazer para perto. O desejo dele é te trazer para perto. Cada vez mais perto. E aí, passados quase 2000 anos, você visita o lugar onde um dia essas igrejas estiveram e que não estão. Eu chorei, amados, pensando que um dia o evangelho ferveu naquele lugar e multidões seguiram a Cristo. E que hoje restam poucos cristãos que mal podem dizer que são cristãos. Que não têm um culto como esse para ir num domingo. Que não tem uma igreja como essa, que pode comer um lanche, que pode fazer uma festa, que pode celebrar, que pode fazer um seminário de Open Heavens. Eles não sabem o que você está fazendo aqui hoje, eles não sabem. O porquê você está aqui hoje, eles não têm. Mas eles tiveram. Bispo, eu fiquei triste, pensando que eles perderam a oportunidade da visitação deles. E eu penso em nós hoje. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Será que nós estamos entendendo o que Deus tem feito entre nós hoje? Eu não vim aqui falar de política, mas eu vim falar aqui de uma nação que quer dizer: Jesus, seja o Senhor. Você quer dizer isso? Não perca a oportunidade da visitação do Senhor. Eu não estou aqui para falar deste ou daquele, eu estou aqui para falar para você: ore a Deus pela nossa nação. Para que a nossa nação não perca a oportunidade da visitação que Deus está dando. Eu queria chamar duas crianças. Tem alguma criança aqui no templo? Não. Traz aqui na frente. Vem a mamãe junto, né? Porque elas são pequenas, então mamãe vem junto. Só duas, só. Pode vir.
Pronto, já vem 4. Então vem todo mundo com os papais juntos, vai? Que assim a gente não vai deixar ninguém de fora. Vem. Sobe aqui em cima, por favor. Sobe por ali, ó. Que é perigoso cair. Nick, segura aqui a pontinha da bandeira. Miguel, segura para mim a outra pontinha aqui. Se ele quiser ficar lá embaixo, não tem problema, tá, João? Crianças, venham aqui, ó. Chega mais para cá, ó, Miguel e Nick. Mais para cá. Aqui. 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 Crianças, lá naqueles países, não sabem quem é Jesus. Porque pais perderam a oportunidade da visitação. O futuro dessas crianças depende hoje de nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo como nação. Você entende isso? E nós vamos orar. Nós vamos orar pelo nosso país. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Mas se alguém quiser, pode ficar de joelhos. Jesus, nesta manhã, Senhor, nós queremos te adorar pela tua palavra tão santa e tão verdadeira, tão bendita. Nós queremos te adorar, Jesus, pelo teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque um dia o Senhor olhou para nós e nos amou. E permitiu que o teu evangelho chegasse a nós. E esse é o nosso tempo, Jesus. É a oportunidade que o Senhor está nos dando para a tua visitação no nosso país. Jesus, olha para essas crianças. Elas também precisam desse tempo, Jesus. Elas também precisam dessa oportunidade. Olha para o nosso país, Jesus, e tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós não queremos perder a oportunidade da tua visitação. Senhor, nessa manhã eu oro em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que tem se levantado na nossa nação contra o teu evangelho e contra a tua igreja caia por terra em nome do Senhor Jesus. Senhor, o inimigo tem se levantado contra a tua igreja, Senhor, porque ele não quer que o evangelho se espalhe aqui, porque ele não quer que o Brasil viva as tuas promessas, porque o Senhor tem declarado promessas sobre o Brasil, e o inimigo quer nos roubar disso, Pai. E nessa manhã nós clamamos como igreja neste lugar, cuida da nossa nação, Senhor. Ser Senhor do Brasil, ser Senhor do Brasil. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é isso que nós queremos. E é isso como igreja que nós declaramos nessa manhã. Queremos, Senhor. Queremos manter esta oportunidade, queremos, Senhor, dar continuidade a esta oportunidade. Queremos, Jesus, que o teu evangelho cresça na nossa nação. Queremos, Jesus, continuar podendo nos reunir e pregar e falar de ti com liberdade como temos tido até hoje. E clamamos, Deus, porque os céus estão abertos, porque o Senhor abriu os céus sobre o Brasil. Que esses céus continuem abertos.
e que seja feita a tua vontade aqui no Brasil, como ela é feita nos céus. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, na nossa nação, assim como ela é feita nos céus. Oramos, Pai. Oramos, Pai. Senhor, nós sabemos que o ato da eleição faz parte desse processo, Deus. E queremos pedir, ó soberano Senhor, que o Senhor cuide de todas as partes da votação. De tudo, Senhor. De tudo. Mas que o Senhor olhe para nós. Porque nós te queremos aqui. Porque nós te queremos aqui. Obrigada, Pai. Queremos continuar clamando a Ti, Jesus. Olha para os nossos corações. Se há coisas que precisamos nos arrepender. Oh, Jesus. Queremos estar com nossos corações quebrantados diante de Ti. Mas queremos poder continuar sentando à mesa contigo e declarando que Tu és o Senhor das nossas vidas. Obrigada, Pai. Nós te adoramos nesta manhã e te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.